Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Rolim Machado Santos, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do meu plano de aula, tá? O produto educacional que eu escolhi foi o vídeo documentário, né? Nascentes Também Morrem, tá? Onde eu apliquei com os meus alunos de um quinto ano, tá? A faixa etária desses alunos são de 10 a 11 anos, tá? E totalizou o total de 4 aulas a aplicação dessas atividades, tá? Bom, o primeiro motivo de eu ter escolhido primeiro esse tema em si, que é Nascentes Também Morrem, né? O vídeo, né? O que me chamou a atenção dentro desse produto educacional foi a questão de, dentro da própria escola onde a gente vive e convive, a gente já tem uma nascente. E o local que eles vivem é uma área rural, né? Existe um número muito grande de nascentes dentro do bairro onde se encontra a escola, né? Uma outra questão também que eu achei bem interessante foi a questão do vídeo, né? A forma com que o vídeo traz também, né? Por ser um vídeo bem regionalista, né? As pessoas que estão falando dentro do vídeo, que estão documentando a situação existente, são pessoas que utilizam também um dialeto muito parecido dos meus alunos, certo? Então, eu achei que foi muito interessante, até pelo fato de ser um local onde existe uma grande forte de atividade econômica, agricultura, certo? Então, isso eu acho que acabou me chamando a atenção para trazer isso aos alunos, tá? Bom, os objetivos que eram propostos dentro dessa atividade eram que, primeiramente, explicar aos alunos e fazer com que eles percebessem a importância do uso sustentável da água e como que a gente deve cuidar desse recurso. Acho que o primeiro momento seria isso. Depois, entender a importância das nascentes e saber preservá-las, né? Poder desenvolver atividades que possam preservar as nascentes, né? Depois também era debater as condições da água e da onde eles vivem, qual que é a condição da água que eles vivem. Então foi bem interessante até o debate em si, voltado em cima desse tema, tá? E entender o uso da agricultura e quais cuidados devem ser tomados com a água ali para que eles não tivessem nenhum tipo de acabar desenvolvendo alguma situação que pudesse prejudicar as nascentes onde eles vivem, certo? Bom, a ideia de a gente fazer essa reflexão começou a partir da seguinte questão. Primeiramente, a ideia é reunir os alunos e fazer um debate, conversar com eles, né? Conversar primeiro, fazer entender um pouquinho da bagagem cultural deles, entender se eles realmente sabiam o que era uma nascente, entender se eles já têm uma noção a respeito da água, que ela é um recurso finito, e para que a gente pudesse primeiro entender, fazer esse meio campo com os alunos, certo? Até para que pudesse ser desenvolvido outras atividades onde levasse em consideração o que o aluno já soubesse. Tá? Até para ficar interessante para o aluno, né? Senão, imagina só, vai ficar lá o professor falando, questões que muitas vezes para eles não é interessante, não é importante ou simplesmente não faz o menor sentido. Então, desse primeiro momento, eu me preocupei em saber um pouquinho da realidade deles dentro da escola e de fora da escola. Também foi lido o texto que foi trazido durante as aulas, né? Que é a carta. Achei bem legal quando a gente fez a atividade, a carta, né? E também achei bem interessante quando eu trouxe isso para os alunos, porque realmente chega a espantar um pouco, né? Eles até ficaram meio boquiabertos com o texto, né? Depois trouxe os vídeos para eles, onde a gente conversou um pouquinho, falamos a respeito sobre os lençóis freáticos e como aquilo podia estar, como aquilo era importante dentro do meio com que eles viviam. Tá? Na terceira aula a gente fez alguns cartazes onde a gente colocou na escola, colocamos até num mercadinho próximo da escola,
E foi bem interessante que a própria população via e acabava comentando entre eles, tá? E como proposta, eu deixei como proposta, não deixei como uma questão obrigatória, pois como muitas das crianças ainda não têm acesso à internet dentro desse bairro ainda, muitos até mesmo não têm nem mesmo celular, eu deixei a critério deles criar um vídeo a respeito, falando a respeito dos riscos de utilização do agrotóxico próximo às nascentes e o que isso poderia estar causando. Então isso foi bem interessante, tá? Alguns alunos acabaram fazendo, aqueles que tinham acesso, né? Então foi bem legal. E como recurso foi pedido para os alunos utilizar, né? Utilizei a televisão, o computador, as cartolinas, canetinhas, lápis de cor, entre outras coisas, né? E a avaliação que eu utilizei dentro dos alunos foi a participação deles. Fui ver como que eles participaram e o interesse deles nas atividades, que foi bem interessante, ok? Bom, é isso. Gostaria até de falar um pouquinho mais, mas nosso tempo é bem curto, tá? Então é isso, tá? E estou à disposição, tá bom? Obrigado, gente.